e hoje eu irei ministrar minha aula de qualificação de doutorado, intitulada Investigação da Gestão de Resíduos Plásticos por Arraia Potamotrigonina em Praias da Amazônia. Eu sou orientada pela doutora Kedma Cristine Yamamoto e co-orientada pelo doutor Adriano Teixeira de Oliveira. O trabalho está no uso sustentável dos recursos pesqueiros e a linha de pesquisa é o manejo e conservação de recursos pesqueiros. Esta apresentação ela está dividida da seguinte forma: em introdução, hipóteses, justificativa, objetivos geral e específicos, material e métodos, resultados parciais, referências bibliográficas e, por fim, o cronograma de atividades. As praias, elas são ambientes que elas abrigam uma elevada diversidade de organismos, sejam eles espécies aquáticas ou terrestres, ou seja, elas oferecem ambientes propícios desses animais nesse ambiente. E por sua elevada beleza cênica, onde vocês podem estar observando nessas imagens, elas são propícias ao desenvolvimento de atividades turísticas, de recreação e de lazer, que por sua vez trazem consigo um certo descuido desses frequentadores que acaba por acumular um grande quantitativo de resíduos sólidos naquele ambiente após a passagem dessas pessoas por eles. Esses resíduos, eles podem ter sua origem em fontes terrestres, que são aquelas oriundas dessas atividades que eu acabei de elencar para vocês, as de fontes marítimas, de atividades pesqueiras, por exemplo, ou de resíduos domésticos, que são aquelas jogadas por moradores no entorno ou nas praias e que são carreadas pelas ondas até o arco da praia. Vocês podem estar vendo nas imagens alguns exemplos que eu trouxe de algumas praias que eu coletei material, como aqui na caixa d'água, sacolas, fralda descartável, rede de pesca. E dentre os poluentes mais preocupantes para a biota aquática estão os resíduos plásticos. Mas aí vocês me perguntam, Glauci, o que é o plástico? O plástico, ele é um material derivado do processo de craqueamento do petróleo. Ele é um material que ele pode ser moldado quando aquecido e ficar naquela forma que for desejada. Ela é também classificada no grupo dos polímeros sintéticos, que nada mais são que macromoléculas formadas por moléculas menores, denominadas de monômeros, vocês podem estar observando nessa primeira imagem, e que se ligam por meio de uma reação química denominada polimerização. Esses polímeros eles podem ter até 4 tipos de estruturas, sendo elas divididas aqui em linear, ramificada, reticulada e aquelas em rede. Pela ação, com o passar dos anos, da erosão e do intemperismo, que é causado por processos físicos, químicos e biológicos, como as ondas, os raios ultravioletas, esses resíduos eles podem ser transformados em pequenas partículas e vão se denominar de micro ou nanoplásticos. Eles podem ser classificados de acordo com o seu tamanho. Por favor, observem na figura 4 as suas classificações. Nanoplásticos são aquelas partículas menores que 0,1 micrômetro, o tamanho de referência uma molécula de DNA. Os microplásticos, de 0,1 micrômetro até 5 milímetros, como tamanho de referência um fragmento de cabelo humano. O mesoplástico, que são aqueles de 5 milímetros até 5 centímetros, como tamanho de referência uma bola de golfe, e os macroplásticos, que são aqueles maiores que 5 centímetros. A exemplo aqui, uma garrafa de plástico. Eles também podem ser categorizados ou classificados de acordo com a sua origem, sendo primários ou secundários. Os primários são aqueles que já são fabricados em tamanhos diminutos, como, por exemplo, na figura 5, um gloss labial, na indústria de cosméticos muito utilizado, né? Álcool em gel, pasta de dente. E os secundários são aqueles que sofrem o processo de fragmentação de uma peça maior, como está aqui na figura 6. Então, ele vai se tornar micro ou nanoplástico desta forma. Eles, por seu tamanho diminuto, eles podem ser transferidos através da cadeia alimentar em diferentes níveis tróficos, ou seja, podem estar em diversos ambientes. E aqui na bacia amazônica, como a gente tem uma flutuação do período hidrológico, eles vão estar presentes em diversos locais. A exemplo aqui, um lago
de várzea, pode ser de várzea, né, vamos imaginar, e temos um corte transversal dele, onde a gente pode encontrar o plástico depositado após inundações, o plástico sobre a margem desse lago, o que está flutuando no rio, que pode ter tido uma interação com uma ingestão ali por um peixe teleósteo, plástico que está suspenso naquele ambiente, que está sendo carreado pelo fundo e depositado no fundo. E devido ao seu pequeno tamanho, eles vão estar presentes em diversas matrizes, sendo elas ar, solo, esgotos e corpos d'água, como os rios da bacia amazônica, onde o rio Amazonas ele pode carregar até cerca de 38.900 toneladas por ano de resíduos plásticos, que torna ele o 7º rio mais poluidor dos oceanos. Os principais tributários do rio Amazonas são os rios Madeira, Solimões e Negro, que podem carregar até 70% de água doce do mundo para os oceanos. O Rio Negro, por sua vez, ele tem cerca de 1.165 espécies de peixes descritas, segundo Beltrão e colaboradores, 2019. E ele também é detentor dos maiores arquipélagos de ilhas fluviais do mundo, sendo eles o de Mariuá, no Médio Rio Negro, e o de Anavilhanas. E essas ilhas ou praias que se formam durante o período de seca, que é geralmente de outubro a dezembro, são onde encontram-se principalmente espécies de pequeno porte, com maior abundância da ordem dos caraciformes, além de predadores, como as arraias de água doce, que buscam ali naquele ambiente, em águas rasas, estão à procura do seu alimento. Essas arraias de água doce têm descrita, são classificadas, aliás, na subfamília Potamotrigonini e tem descrita 45 espécies válidas, que são distribuídas em 4 gêneros, que vocês podem estar acompanhando nessa imagem aqui. Potamotrigo, com 31 espécies, plesiotrigo, com 2 espécies, paratrigo, com 8 espécies, e heliotrigo, com 2 espécies. Destas 45, 33 ocorrem na bacia amazônica. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês observarem, como, por exemplo, aqui a Potamotrigo alacei, que é a arraia de menor tamanho, e que é endêmica da bacia do Rio Negro, a paratrigo, SPP. E essas raias, devido ao seu elevado grau de coloração, policromatismo, elas são muito apreciadas no comércio internacional de peixes ornamentais, como aqui na figura à esquerda, algumas arraias em caçapas sendo preparadas para serem enviadas a empresários no ramo de aquarismo em Manaus. E também como fonte de proteína animal, como aqui nessa imagem de um filé de arraia congelado. Essas raias, elas são classificadas, esses potamotrigoníneos são classificados como mesopredadores com baixo risco de predação. Mesopredadores quer dizer que são aqueles animais que fazem um link entre os níveis tróficos superiores, os predadores de topo, e os que estão no nível trófico inferior. A exemplo, jacaré, boto, ariranha, predadores de topo, e peixes teleósticos, camarões, crustáceos. Perdão. E esse baixo risco de predação é devido a que na literatura não existe a descrição de um predador genuíno de uma arraia de água doce. O seu hábito alimentar está intimamente relacionado ao pulso de inundação, que eles podem consumir crustáceos, moluscos, insetos e peixes. E aqui eu trouxe para vocês um esquema de Shibuya 2022, no qual ela mostrou 3 ambientes que ocorrem na bacia do Rio Negro, sendo eles o de banco de praia, do canal do Rio e de Igapó, e como essas arraias podem estar distribuídas neles, fazendo o seu comportamento de forrageamento. Juvenis de paratrigo podem ser encontrados na parte mais rasa dos bancos de praia, predando alguns pequenos bagres, assim como na parte mais funda, a espécie Potamotrigo motoro, também à procura de peixes. Potamotrigo orbigne,
se alimentando de insetos sob o substrato ali do ambiente de praia. A partir daqui a gente muda para o canal do rio, uma zona mais profunda, onde é possível encontrar adultos da espécie paratrigo SPP se alimentando de grandes peixes, de grandes bagres. Já no ambiente de igapó, que é a floresta alagada, na bacia do Rio Negro, nós podemos estar encontrando as espécies de Potamotrigo alacei, forrageando o substrato de liteira, que é formado ali por um fundo lamacento e folhas, e a espécie Potamotrigo montoro, que ela pode ser encontrada tanto no ambiente de igapó, quanto no canal do rio, quanto nos bancos de praia. Dos trabalhos realizados na bacia amazônica sobre contaminação plástica, 8 tiveram como matriz organismos vivos, divididos em anêmonas, peixes, teleósteos e arraias, com 2 espécies. O primeiro estudo foi desenvolvido na região de estuário, no estado do Maranhão, com a espécie Panos gutatus, e o segundo trabalho foi na bacia do rio Xingu, que eu trouxe aqui para vocês, com a espécie Potamotrigo leopoldi, no qual ele examinou 24 estômagos das raias dessa espécie, e das quais 16 continham partículas plásticas, sendo divididas foi encontrado um total de 81 partículas, que consistiam em microplásticos e mesoplásticos, eram do tipo fibras e fragmentos. A cor predominante no trabalho de Trindade Colaboradores 2023 foi o azul, e o polímero mais frequente foi a fibra de celulose artificial. Já na matriz água, foram realizados 2 trabalhos. Primeiramente, o de Martinelli Filho, que foi em amostra de água de uma praia, onde ela encontrou uma média de 492,5 partículas por metro cúbico, com as fibras sendo o material mais predominante. E a abundância dessas partículas plásticas diminuiu de acordo com a profundidade. Então, ela chegou à conclusão que a zona de deposição ela apresentou densidades maiores em comparação com a zona de erosão. O segundo trabalho desenvolvido foi aqui próximo, foi numa geleira na Cordilheira dos Andes. Isso, onde o poliuretano foi o polímero mais frequente, o que descartou a hipótese desses autores, de Cabreira e Colaboradores de 2022, de que a origem desses microplásticos que ele encontrou eram de roupas e equipamentos de escalada. Ele também analisou a composição isotópica e verificou que as massas de ar que vinham da Amazônia era o que carreava aqueles microplásticos para aquela geleira. E a terceira matriz estudada foram sedimentos, foram 3 estudos, com destaque para o de Gueroli e Colaboradores 2020, que ele estudou sedimentos dos rios Negro, Solimões e Amazonas, onde ele concluiu que as maiores concentrações de partículas plásticas foram observadas, de microplástico, foram observadas numa lâmina d'água de 5 a 7 metros, com menor velocidade do Rio Negro, ao redor de Manaus. E a menor concentração foi numa zona mais profunda, cerca de 34 metros do Rio Amazonas, aproximadamente 110 quilômetros a jusante de Manaus. Essa variação pode estar relacionada às características hidráulicas do rio, que vão moldar o comportamento de erosão e deposição dos locais de amostragem dele, e também a sua proximidade com a sede de Manaus. Investigações realizadas em ambientes marinhos mostraram que poluentes orgânicos persistentes, os POPs, eles podem estar presentes na água e no sedimento e podem ser aderidos aos microplásticos, formando um biofilme, que, por sua vez, pode vir a ser ingerido pelos peixes, né? E causar diversos efeitos neles. Quais seriam esses efeitos? Quais seriam os impactos da ingestão desses polímeros sintéticos? O bloqueio do trato digestivo, a translocação para outros tecidos e danos mecânicos, pode causar uma diminuição do crescimento daquele animal, redução da fertilidade, o esgotamento de energia, uma diminuição da resposta imune e uma sensação de falsa saciedade, que pode levar à fome e possível óbito.
né? Por isto, as nossas hipóteses são de que, H1, as arraias de água doce Potamotrigonina ingerem diferentes tipos de resíduos plásticos em função do seu hábito alimentar. H2, de que as arraias de água doce Potamotrigonina ingerem maior quantidade de resíduos plásticos em função do seu tamanho, comprimento, largura do disco e peso total. H3, de que as arraias de água doce Potamotrigonina ingerem diferentes quantidades de resíduos plásticos em função do sexo, e que a última, a quantidade de resíduos plásticos ingeridos pelas arraias de água doce Potamotrigonina e presentes na água e no sedimento dos ambientes amostrados é influenciada pela distância da região urbana até os pontos amostrais. Mas por que realizar este trabalho? Os potamotrigoninos, de maneira geral, eles são vulneráveis a muitas ameaças antropogênicas. Aqui eu elenquei algumas para vocês, como a pesca de subsistência em pequena escala, a pesca artesanal de peixes ornamentais, a pesca comercial, recreativa, o ecoturismo e também a degradação e destruição de hábitats devido às atividades humanas. Isso nos faz pensar nas praias, que são utilizadas como balneário durante o período de águas baixas, na vazante seca do Rio Negro, que traz consigo, né, como eu já falei anteriormente, um grande descarte de resíduos sólidos, principalmente de origem plástica. A vulnerabilidade das raias de água doce, que tem características intrínsecas ao grupo dos elasmobrancos, como a baixa fecundidade, uma maturação sexual tardia, crescimento lento, serem animais castrategistas, que colocam em risco um hábitat que é essencial para o desenvolvimento dos potamotrigoníneos, onde eu destaco o complexo de espécies Potamotrigo spp, que tem no seu estado de conservação como criticamente em perigo. O Brasil, por ser um detentor de hotspots globais de biodiversidade, faz necessário obter evidências de como a biodiversidade local possa estar ameaçada. E uma das alternativas para isso é investigar a contaminação plástica e também pela lacuna de conhecimento sobre esse tema em relação aos potamotrigoninos na bacia do Rio Negro, especificamente nos ambientes de praia, pela importância, relevância das arraias como mesopredadoras, que elas podem estar ali moldando a estrutura das assembleias dos organismos que vivem no ambiente de praia, por sua importância também no mercado comercial ornamental, na pesca comercial para consumo humano e também pela sua saúde, para que ela possa continuar dando manutenção a este ecossistema como um todo. Tendo em vista isso, os nossos objetivos são, o nosso objetivo geral é de investigar a ingestão de resíduos plásticos por arraias Potamotrigonina, arraias de água doce Potamotrigonina, em praias no entorno da cidade de Manaus, Amazonas, Brasil. Para alcançar isso, nós temos os seguintes objetivos específicos: diagnosticar a presença e frequência de ocorrência dos resíduos plásticos no trato gastrointestinal das arraias de água doce, Potamotrigonina, na água e no sedimento das praias no entorno de Manaus, Amazonas, Brasil. Avaliar a quantidade dos resíduos plásticos no trato gastrointestinal das arraias de água doce, Potamotrigonina, com o hábito alimentar de cada espécie investigada. Correlacionar a quantidade de resíduos plásticos ingeridos pelas arraias de água doce Potamotrigonina com seu tamanho, comprimento, largura do disco e peso total. Comparar a quantidade de resíduos plásticos ingeridos pelas arraias de água doce Potamotrigonina em função do sexo. E, por fim, avaliar o efeito da distância da sede do município de Manaus sobre a quantidade de resíduos plásticos ingeridos pelas arraias de água doce Potamotrigonina e presentes na água e no sedimento dos ambientes de praia. A nossa área de estudo foi definida em 6 pontos amostrais, que são 6 praias. 3 estão na margem esquerda do Rio Negro, no município de Manaus, sendo eles a Praia da Ponta Negra, a Praia da Lua e a Praia do Tupé, e os outros 3 no município de Iranduba, sendo eles a Praia de Paricatuba, a Praia do Açutuba e, por fim, a Praia Grande. Para a realização da coleta nesses ambientes, primeiramente nós solicitamos autorizações junto aos órgãos competentes, aqui estão eles, e também para a captura das espécies
de potamotrigoníneos, junto ao ICMBio, CISBio e ao CEU, a UFAM. O primeiro ponto de coleta, o primeiro ponto amostral é a Praia da Ponta Negra, que nada mais é que um complexo turístico localizado na área urbana da cidade de Manaus, que já recebeu diversas modificações paisagísticas, como, por exemplo, o aterramento. E por isso, ela se mantém disponível durante todo o ano aos frequentadores. Ela é uma praia, dentre os demais pontos amostrais, com maior acessibilidade. Então, você pode chegar lá de ônibus, bicicleta, carro, por meio fluvial também. Aqui tem algumas imagens da Praia da Ponta Negra. Ela está localizada na área de proteção ambiental da Ponta Negra e ela é gerida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Manaus, a SEMAS, e também pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano, INPLURB. Nossa autorização de coleta nesse ponto é a de número 01/2022. O segundo ponto amostral é a Praia da Lua, que está a cerca de 23 quilômetros em linha reta da cidade de Manaus. Ela tem o formato de uma lua e possui uma grande extensão de areia branca sob o Rio Negro. Essa praia, ela não está localizada dentro de nenhuma comunidade ou vila, nem é conectada à área urbana de Manaus, mas seu acesso é livre também, só pode ser por via fluvial. Tá? Alguns poucos moradores, poucas pessoas moram nesse local, aí vendem produtos alimentícios. E aqui algumas imagens da Praia da Lua. Ela está localizada na área de proteção ambiental da margem esquerda do Rio Negro, setor Aturial Apauazinho, e ela é gerida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Manaus, a SEMA, também pelo Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidade de Conservação, o DEMUC. A nossa autorização de coleta nesta praia é a de número 015/2022. O nosso terceiro ponto de coleta é a Praia do Tupé, que está a 34 quilômetros da cidade de Manaus, em linha reta. Ela faz parte da RDS do Tupé, que, dentre as demais áreas de preservação, ela é a maior do município de Manaus. Essa praia está localizada em frente à comunidade de São João do Tupé, que, quando ocorre o período de seca, ela se conecta com essa comunidade. Mas ao longo do ano é formado um córrego entre a comunidade e a praia. Aqui tem algumas imagens dela. Essa praia também tem construído algumas barracas pela Prefeitura de Manaus para a venda de produtos alimentícios de alguns moradores. E também ela tem uma base fixa da SEMA, onde o gestor está lá frequentemente. A nossa autorização de coleta é a de número 01/2022. Seu acesso é livre, mas também somente por via fluvial. Agora, no município de no município de Iranduba, primeiramente nós temos a praia de Paricatuba, que fica na margem direita do Rio Negro, a uma distância de 50 quilômetros em linha reta de Manaus. Seu acesso é feito por via terrestre e fluvial. Ela está ali junto à área da vila de Paricatuba, então, quando você chega, você pode ter acesso direto a essa praia. Ela faz parte da área de proteção ambiental da margem direita do Rio Negro também, setor Padoari Solimões. Ela é gerida pela SEMA DEMUC, e a nossa autorização de coleta é a de número 51/2022. Segunda praia em Iranduba é a Praia do Açutuba, que também está na margem direita, a cerca de 55 quilômetros de Açutuba. Ela é gerida pela SEMA/DEMUC, que está sob a autorização de coleta número 51/2022. E, por fim, a Praia Grande, que também está na margem direita do Rio Negro, não está dentro de nenhuma comunidade, está a uma distância de 59 quilômetros em linha reta da cidade de Manaus. E também é gerida pela SEMA-DEMUC, que está sob a autorização de... Para a realização e implementação das
e filtragem das águas destilada e ultrapura. Mas por quê? Devido ao risco de contaminação aerotransportada de partículas plásticas. Foi feito nas vidrarias, que foram utilizadas nas coletas, para armazenamento das amostras de água, sedimento e das arraias. Os banhos de lavagem que foram feitos foram realizados dentro de uma capela e a equipe que fez os banhos utilizou jaleco, máscaras e luvas de material de fibra natural. A água destilada ela foi obtida em parceria com o Laboratório de Tecnologia do Pescado e a água ultrapura em parceria com o Laboratório de Morfologia Funcional e de Pesquisas e Ensaios de Combustíveis, todos na Universidade Federal do Amazonas. Então, como que nós fizemos essa a água foi armazenada dentro de hidroâmbar, previamente esterilizada, as vidrarias foram imersas em solução de sabão Estran 5%, foram mantidas aqui durante 24 horas, após isso foram riçadas com água destilada filtrada, para posterior serem novamente riçadas com ácido nítrico a 5%. Perdão. Após 24 horas dentro de uma capela, essas vidrarias foram novamente lavadas com água destilada filtrada, acondicionadas no forno mufa durante 4 horas a 450 graus Celsius. Após o resfriamento dessas vidrarias, elas foram revestidas com papel alumínio e mantidas em caçapas até o momento do seu uso. Para a pescaria das arraias, elas ocorreram de agosto de 2022, final de agosto de 2022, até meados de janeiro de 2023. Nós mantivemos uma periodicidade de 2 vezes a cada mês. Para a coleta dessas arraias, foi feito um método onde nós caminhávamos pela margem das praias, focando sobre a área rasa, submersa ali, quando o foco de luz incidia sobre os olhos das arraias, nós íamos lá e capturávamos elas com os pulsais. E aqui eu estou manuseando uma espécie de paratriga SPP na praia da Ponta Negra. Após essa captura, elas foram colocadas em caçapas, revestidas com papel alumínio, contendo o anestésico benzocaína numa proporção acima de 1 miligrama por litro. Após a percepção da eutanásia, comparada da movimentação das nadadeiras peitorais e do espiráculo, os animais eles eram revestidos em papel alumínio, colocados em uma caixa térmica com gelo e levados para o Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Amazonas. No laboratório, nós fazíamos o processamento dessas arraias. De que forma? Primeiramente, nós identificávamos elas, segundo Rosa Carvalho, 2016, fazíamos o processo de biometria, medindo o comprimento e a largura do disco. Após isso, era feita a pesagem dos espécimes e depois era feita a retirada do trato gastrointestinal, desde o esôfago até o reto. Esse órgão era colocado sob papel alumínio, etiquetado e revestido em papel alumínio e acondicionados na freezer a menos de 20 graus Celsius até o momento do seu processamento. Após isso, nós fizemos a coleta de água e sedimento, que ocorreu da seguinte forma. Em cada praia, foi baseado na metodologia de Maynard de Colaboradores 2021. Em cada praia, nós delimitávamos um perímetro de 100 metros, onde a cada 10 metros nós colocávamos quadrantes de madeira de 50 centímetros quadrados e ali nós fazíamos a coleta de areia da praia. Após isso, nós fazíamos as coletas do sedimento úmido do fundo com a draga de Van Veen. Esse procedimento era feito por 9 vezes. Depois disso, nós fazíamos as coletas da água, que foi feita nas 3 faixas, nas 3 camadas de água, de superfície, fundo e do meio. Nós intercalávamos a coleta da superfície e do fundo,
e na faixa intermediária ela foi repetida por 9 vezes. De que forma que foram realizadas essas coletas desse material? Primeiramente, do sedimento, como eu falei para você, nós delimitávamos os 100 metros na praia, e a cada 10 metros nós tínhamos uma boia. Isso aqui foi delimitado ao acaso, tá? Em cada boia nós tirávamos as fotos para termos os pontos GPS, colocávamos um quadrante de madeira no chão e coletávamos com uma colher de alumínio previamente esterilizada, assim como as marmitas de alumínio onde era depositado esta areia. Após isso, era fechado e etiquetado. Para a coleta do sedimento úmido, nós utilizamos a draga de Van Veen, onde nós mergulhávamos a cerca de 1,20 m de profundidade, coletávamos o material de dentro dela com um copo de alumínio aqui e armazenávamos dentro de marmitas de alumínio. Esse procedimento foi feito durante 9 vezes. Como nós tivemos uma grande quantidade de areia e sedimento, as amostras foram homogeneizadas, ou seja, foram misturadas e secas numa estufa a 60 graus Celsius. E foi feito um quarteamento para que a gente trabalhasse com apenas 500 gramas de areia e 500 de sedimento. Para a coleta da água, nós coletamos conforme a massa d'água nos estratos superficial, intermediário e do fundo do Rio Negro. Na faixa superficial foi coletado com frascos de vidro de 1 litro previamente esterilizado, onde a gente mergulhava logo após a superfície da água para a coleta de aproximadamente 500 ml de água. Após isso, eles eram fechados com tampas de alumínio ou era revestido com papel alumínio e fechado com uma liga. Para a coleta da faixa intermediária do rio, nós utilizamos rede de plâncton com uma malha de 300 micras, onde nós mergulhávamos a rede de plâncton a cerca de 15 a 20 centímetros de profundidade, com a boca da rede voltada para a direção do fluxo do rio e mantínhamos ela ali durante 5 minutos. Após isso, era feita a retirada dessa rede de dentro da água, como vocês podem estar acompanhando nas imagens C e D, onde era lavada por fora com a água destilada previamente filtrada, e aquele material que caiu, que foi parar no copo de retenção, foi desenroscado e colocado dentro de frascos de vidro previamente esterilizado novamente. Para evitar a proliferação de micro-organismos na amostra, nós pingamos algumas gotas de peróxido de hidrogênio neles. E para a coleta da água do fundo, nós utilizamos, aqui a rede, uma garrafa de Van Dorn, onde nós lançávamos essa garrafa, cerca de 1,20 m de profundidade, e retirávamos ela para a coleta de amostra de água do fundo, aproximadamente 500 ml. Após isso, nós aferimos algumas variáveis físico-químicas da água, sendo elas o pH, o oxigênio dissolvido, a condutividade elétrica e a temperatura, e depois nós sempre medimos a profundidade e transparência em cada ponto feito em cada praia. Para a extração dos resíduos plásticos da amostra do trato gastrointestinal das raias, nós utilizamos a metodologia da digestão química e filtragem, que é uma metodologia proposta por Dimmer, 2017, Luz 2018 e Silva 2020, no qual ela consiste na imersão do órgão na solução de hidróxido de potássio a 10%, onde nós manuseamos aquele órgão, acondicionamos eles dentro de frascos de vidros previamente esterilizados, e daí foi adicionada uma quantidade cerca de 3 vezes maior do trato gastrointestinal para que fosse feita a digestão química. Após isso, nós deixamos ele descansando e pelo menos uma vez no dia nós fazemos agitações manuais a fim de acelerar o processo de digestão química. Após passado pelo menos 25 dias, nós fizemos o processamento de filtragem dessas amostras no sistema de filtração a vácuo, como está aqui na imagem D. Após isso, foi retirado o filtro de fibra de vidro, que fica no sistema de filtração a vácuo, colocado em placas de Petri previamente esterilizadas e revestidas com papel alumínio. Esse passo está sendo realizado no laboratório de ictiologia
e no Laboratório de Análise de Água e Qualidade Ambiental da Universidade Federal do Amazonas. Para o processamento das amostras de areia e sedimento, nós utilizamos a metodologia de extração adaptada de Maynard de Colaboradores 2021, onde ela utilizou aquelas 500 gramas de areia e, após isso, ela secou e pesou. Esses passos nós já fizemos anteriormente. O método utilizado foi a separação de densidade com duas soluções, que foram a de cloreto de sódio, aqui, e a de cloreto de zinco, divididos em 2 passos. O passo 1 consistiu na adição de 1 litro do cloreto de sódio, que foi feito com água destilada previamente filtrada, e após estar pronto, nós filtramos ele novamente, diminuindo qualquer risco de contaminação daquela amostra. Foi misturado junto à areia e deixado descansar por 2 horas. Após isso, foi feita a coleta com uma peneira adaptada de 150 micrômetros para retirar o material que estivesse em suspensão naquela solução. E foi deixada novamente por mais 2 horas de descanso. Após isso, novamente foi coletado as partículas flutuantes naquela solução. No passo 2, foi feita a troca do cloreto de sódio para o cloreto de zinco, 1 litro de solução também, e aqui a diferença é que ele ficou em descanso, essa solução ficou em descanso por 5 horas. Após isso, foi feito novamente o procedimento de coleta do material flutuante na solução. Esse protocolo, segundo essa altura, obteve uma eficiência de pelo menos 80%, e nós utilizamos uma metodologia de processamento da água similar a ele, que também foi realizado a separação de densidade com as soluções de cloreto de sódio e zinco, mas, primeiramente, essas amostras foram filtradas numa peneira de 150 micrômetros de aço inoxidável. Após isso, esse material foi transferido para um Erlenmeyer de 500 ml, que foi coberto com papel alumínio deixado à noite para secar na estufa, a uma temperatura de 70 graus Celsius. E, por fim, os plásticos foram separados utilizando 25 ml de cloreto de sódio e 25 ml de cloreto de zinco, como descrito no processo anterior. Em seguida, nós estamos fazendo ainda a análise visual na Central Agroanalítica FCA-ICB da Universidade Federal do Amazonas, onde as partículas plásticas estão sendo visualizadas e identificadas segundo Hidalgo Ruiz e Colaboradores 2012, e estão sendo classificadas quanto ao seu formato, se são esferas, filmes, fragmentos ou fibras, quanto à sua cor, azul, vermelho, transparente, preto, verde ou outra cor que surgir, e quanto ao seu tamanho, se microplásticos, mesoplásticos ou macroplásticos. Esse último passo está sendo realizado no software ImageJ. E aqui na figura 31, vocês podem estar observando como que está sendo feita essa análise visual sob estereomicroscópio, onde nós capturamos essa imagem, após isso ela é lançada para o notebook e é feita a medição daquele filamento ou fibra. Após isso, será feita a identificação da composição polimérica daquela fibra, que será feita pela técnica de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier, a FTIR, será feita no Laboratório de Espectroscopia de Infravermelho da Universidade Federal do Amazonas. Aqui eu tenho o aparelho de leitura do FTIR, um exemplo do filamento, tá bem pequeno, mas está aqui, tá? E aqui uma banda de leitura com espectros de absorção, identificando um tipo de polímero, onde essa metodologia ela vai oferecer uma impressão digital capaz de caracterizar a estrutura a nível molecular dos materiais em análise. Será feita a estatística dos dados, primeiramente com uma estatística descritiva, com o valor médio, mínimo, máximo e o desvio padrão dos resíduos, também as porcentagens das diferentes categorias de forma e cor. Após isso, será feita a frequência de ocorrência dos resíduos plásticos, que será calculada pela fórmula FO igual a NI sobre N vezes 100,
onde N é o número de estômagos e intestinos que contém os detritos plásticos e N o número total de estômagos e intestinos analisados. Os resíduos dos dados serão testados quanto à normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e quanto à homocedasticidade pelo teste de Levene. Será aplicado também uma nova two-way para testar se as arraias de água doce potamotrigonine ingerem diferentes tipos de resíduos plásticos em função do seu hábito alimentar. Será realizada uma regressão linear múltipla para saber se as arraias de água doce potamotrigonine vão ingerir uma maior quantidade de partículas plásticas em função do seu tamanho, de comprimento, largura do disco e peso total, e serão feitas 3 regressões simples para verificar se a quantidade de resíduos plásticos ingeridos pelas arraias de água doce potamotrigonine e presentes na água e nos sedimentos amostrados é influenciada pela distância da região urbana da sede de Manaus até os pontos amostrais. Todas essas análises utilizarão o nível de significância 5% e serão feitas no software livre R. A priori, eu apresento para vocês aqui alguns resultados parciais, nos quais nós já coletamos 90 espécimes de arraias, distribuídas em 5 espécies, das quais 31 era da espécie Paratrigon spp, aqui na imagem A, 24 Potamotrigo orbigne, na imagem B, 21 Potamotrigo alacei, na imagem C, 9 Potamotrigo schroederi e 3 Potamotrigo motoro. E 2 estão ainda classificadas como Potamotrigo spp, que eu ainda irei levar o material para identificação mais profunda com especialistas. Seus tamanhos variaram de 21,8 a 69,5 centímetros de comprimento total, de 13 até 39,8 centímetros de comprimento do disco. A biomassa total desses espécimes foi de 42,39 quilos, das quais 49 eram fêmeas e 41 machos. A priori, foram encontrados resíduos plásticos em todas as matrizes analisadas, sendo eles água, sedimento e arraias, na praia da Ponta Negra, onde nós capturamos 23 arraias de água doce, distribuídas em 14 da espécie Paratrigo spp, 8 Potamotrigo orbigne e 1 Potamotrigo schroederi. Destas 23, até o momento, nós analisamos 14 tratos gastrointestinais, que continham um total de 60 partículas plásticas. Todas eram do tipo fibras, com um tamanho mínimo de 0,58 e máximo de 8,15 milímetros. As cores identificadas nessa matriz veio desde o transparente. Só um minuto, eu vou ligar a tomada do computador. Veio desde o transparente, como a cor predominante, passando pelo preto, azul, amarelo, rosa e verde. E aqui eu trouxe alguns exemplos de fibras encontradas no trato gastrointestinal dessas raias. Para a matriz de água do mesmo local, foram encontradas 75 partículas por metro cúbico, das quais todas eram do tipo fibras. Sua amplitude e tamanho veio desde 0,26 milímetros até 4,80. As cores vieram desde o azul como mais predominante até o vermelho. E aqui eu trouxe alguns exemplos de fibras encontradas na água. Tá? Na areia da Ponta Negra, na matriz areia, foram encontrados 3 filamentos plásticos, 2 azuis e 1 preto. Os tamanhos variaram desde 0,30 milímetros até 3,84 milímetros. No sedimento úmido, foram encontradas 30 partículas por metro quadrado, onde 29 eram do tipo fibras e 1 do fragmento. A cor predominante foi o azul. Tá? E aqui também tem algumas fibras que foram encontradas nesta matriz. Essas daqui são algumas das referências que eu utilizei para montar esta apresentação e o meu plano de doutorado. Aqui o meu cronograma de atividades, onde eu iniciei o meu doutorado em agosto de 2022. Nós estamos no momento em setembro de 2023.
com a etapa de qualificação. E temos previsão de coleta de material biológico e faremos a intercalação entre coleta e análise desse material. Pois isso será feita análise estatística a partir de agosto de 2024, redação e submissão de artigos científicos, com previsão de entrega da tese até maio de 2025 e defesa em junho de 2025. Agradeço à Universidade Federal do Amazonas, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros, ao Núcleo de Estudo de Invertebrados e Vertebrados da Amazônia, o NEIVA, ao Laboratório de Ictiologia, à FAPEAM e à CAPES pela concessão da bolsa, e também aos editais de financiamento da FAPEAM, Biodiversa, número 7/2021, e Cunham, número 8/2022. E a todos vocês, pela presença e atenção, meu muito obrigado.